Muito bem, então a gente vai continuar a nossa análise. Nessa última parte, nós estudamos o que acontecia com as equações de Maxwell quando a gente submetia, né, esses campos elétricos e magnéticos, né, obedecendo, né, a uma situação de onda no espaço livre, onde você não tem nenhuma densidade de carga e nenhuma densidade de corrente. A gente chegou, né, às equações de ondas, e a aplicação das equações de ondas nos permite demonstrar que campos elétricos e magnéticos vão se comportar, por exemplo, como ondas planas. Dependendo das condições de contorno, as nossas ondas serão desse tipo aqui, onda plana, e a gente descobriu várias características dessas ondas planas, né? A gente descobriu que elas são ondas transversais, ou seja, que os campos, tanto elétrico quanto magnético, são nulos na direção da propagação da onda, que é indicado pela direção do vetor k. E a gente também descobriu a relação entre, né, a orientação do campo elétrico e do magnético. A gente descobriu que o campo magnético está sempre orientado 90 graus à frente, no sentido anti-horário, né, com relação ao campo elétrico. E também descobrimos uma relação entre a magnitude dos campos elétricos e magnéticos. Okay? Então, isso foi o que a gente discutiu até agora. Agora a gente vai voltar um pouco no quesito que a gente vai voltar a incluir a densidade de carga e a densidade de corrente nas nossas equações e estudar como se dá o transporte de energia, né, que é causado quando você tem uma onda eletromagnética fluindo através de um certo volume. Mas antes da gente prosseguir, eu gostaria de discutir uma identidade vetorial que é interessante para a gente aprender antes da gente continuar. Essa é a identidade que eu quero discutir com vocês, né? Que o divergente do rotacional entre dois vetores no espaço tridimensional, V e U, né? Esses vetores aqui, eles são vetores quaisquer, né? Obviamente são vetores que dependem do espaço aqui, né? Porque eu estou fazendo divergente. Esses dois vetores, né? Esse produto vetorial, né? O divergente desse produto vetorial vai ser igual a U, né? Produto escalar com rotacional de V, menos V, produto escalar com rotacional de U. Você pode entender isso aqui como se fosse uma regra, né, para a derivada de um produto, né? Só que é um caso mais específico, onde a gente trata a derivada aqui, na verdade, é o divergente, e o produto aqui não é qualquer produto, é o produto vetorial, né? Mas é uma regra. Para demonstrar isso, a gente vai desenvolver esse lado aqui da equação e mostrar que ele é igual a esse aqui. Então, para fazer isso, não tem segredo. A gente pode abrir, né, esse vetorial aqui, desenvolver esse vetorial, e esse vetorial mantendo o U e o V do jeito que eles estão aí, né? Então, eu posso escrever U, produto interno, com. Então, o rotacional, a gente pode fazer aqui ele de forma compacta, usando aquela notação que eu já discuti nas partes anteriores. Então, na componente x desse produto vetorial aqui, eu vou ter dy, né, vz, menos dz, vy, isso x chapéu. Mais, aí agora eu vou ter a componente y disso, dz, vx, menos vx, vz, chapéu, mais ok? E agora eu tenho mais, aí eu tenho um menos aqui, né? Menos V, produto interno, com. Então, aqui eu faço algo semelhante a isso, só que para o U. dy, z, dz, o y,
E aí, o que eu posso fazer agora, né? Eu não tenho muita escolha. Eu posso fazer o produto escalar de u com esse vetor aqui, né? Então, eu vou ter o x multiplicando esses dois termos aqui que estão aqui dentro. Eu vou ter o y multiplicando esses dois termos e assim por diante. Aqui embaixo eu vou ter vx multiplicando isso, vy multiplicando isso e vz multiplicando aquele último termo lá. Então, vamos fazer isso, né? Então, eu vou ter... eu já posso, aqui, já distribuir, né? Então, eu já vou ter o x dy, né? Vz, o x dy, vz, menos o mesmo o x dz, vy, mais, aqui é o y dz, vx, menos o y dx, vz, mais, aí agora eu tenho, né, o z dx, vy, menos o z dy, vx, mais, aí aqui eu vou ter menos, então eu vou inverter os sinais, né, de cada um desses termos. Aqui então eu vou ter vx vezes esses dois termos, então menos vx dy, z, mais vx dz, o y, menos, agora vy dz, o x, mais vy dx, o z, menos, e agora o produto aqui com esse vai dar vz dx, o y, mais vz dy, o x. Ok. Então, esses são todos os termos, né? Então, isso aqui, relembrem que isso aqui é esse termo aqui, certo? Então, isso é igual a isso aqui. Agora, vou separar aqui para mostrar uma regra, né? Que é a seguinte: se eu tiver dx do produto vy ou z, isso aqui vai ser igual a quem, né? Vai ser igual, eu posso fazer isso aqui igual a vy d o z mais o z d vy, certo? Então, simplesmente eu faço, né, o primeiro vezes o derivado do segundo, mais o segundo vezes o derivado do primeiro. Então, o que eu quero convencer vocês é que aqui, nesse conjunto aqui de 1, 2, 3, né, 4, 5, 6, 12 termos, eu vou encontrar esses dois termos aqui que eu posso transformar nisso. E mais, eu vou encontrar várias combinações desse tipo, né? Então, por exemplo, onde eu encontro exatamente isso aqui, né? Que eu preciso desses dois termos, vy d, aqui, desculpa, faltando um dx aqui, né? E um dx aqui. Então, onde que eu encontro esse termo aqui, vy dx uz? Então, se você olhar, aqui eu tenho vy, em algum lugar aqui, ó, vy dx uz. Tá aqui, tá? Então, vou sublinhar ele aqui. Agora, eu preciso encontrar o z dx vy, mas eu posso encontrar ele aqui, ó. Então, é garantido que eu posso substituir esses dois termos por isso aqui. E mais, tem outros termos aí que são derivadas em x, certo? Mas antes já vamos escrever isso, né? Eu vou escrever esse termo aqui. Então, isso tudo aqui é igual a quem, né? A dx vy uz. Eu encontrei esse termo, certo? Tá lá. Eu não vou fechar o parêntese agora. Por quê? Porque tem mais um termo que usa dx e eu já vou fatorar. Que é esses dois termos aqui, ó. Esse termo tem dx. E aonde eu tenho dx mais? Eu tenho aqui, ó. Os dois são negativos. E vejam que um é o y vz, vz o y. Então, eu posso vir aqui e
dizer que isso aqui é quem? É a derivada do produto, né? VZ, o Y, certo? Então, esses termos que estão sublinhados estão contidos aqui. O que eu posso fazer mais? Vamos ver agora os termos em Y, ok? Os termos em Y, a gente tem o que aqui, né? Tem mais aqui. Os termos em Y, tem um aqui, dy. Eu tenho um termo em Y aqui, tenho um aqui e tenho um aqui, né? Quais são os positivos? Tem esse e tem esse. Então, eu posso botar aqui, ó, dy, e eu estou colocando V na frente, né? Então, significa que ele é VZ o X. O X VZ, né? VZ o X menos. Agora, os termos negativos, né? Eu tenho o Z VX, VX o Z. Então, VX o Z. Ok? E, por fim, eu vou ter quais termos? Os termos aqui que dependem da derivada em Z, né? Eu tenho esse e esse. Então, eu vou ter DC de quem? Então, eu tenho os positivos VX o Y, VX o Y. Então, VX o Y menos VY o X. E aqui eu devo ter cometido um erro, né? Aqui não é o Y, aqui é VY, certo? Então, vamos trocar aqui. VY. Onde eu estava coletando os termos negativos das derivadas em Z, né? Que são esses dois aqui. Então, VY o X, VY o X. Então, VY o X. Ok? Então, esses são os três termos organizados fatorando as derivadas, né? Dx, dy e dz. E aí, fica meio óbvio o que vai acontecer aqui, né? Se vocês olharem, esses termos aqui, ó, isso aqui é o quê? É o termo x de V externo U. Isso aqui é o termo y de V externo U. E esse aqui é o termo z de V externo U. Então, aqui eu tenho as três componentes do vetor V rotacional U, né, o V externo U, multiplicado pelos três componentes do operador lambda. Ou seja, isso aqui tem tudo para ser a cara de um produto escalar. Então, produto escalar entre quem? Do lambda com quem? Com o produto vetorial de V e U, né? Como eu queria demonstrar aqui em cima. Então, a gente vai guardar essa relação para usar agora no desenvolvimento do estudo do fluxo de energia em uma onda eletromagnética. Então, no final dessa sessão, a gente vai definir o que é o vetor de Point. Mas, no fundo, o que eu quero é fazer uma análise do que acontece quando eu aplico, por exemplo, aquela relação que eu acabei de desenvolver para os campos elétricos e magnéticos, certo? Então, vamos lá. Então, aquela relação diz o seguinte, que o divergente do rotacional entre dois campos, né, no caso aqui E e B, vai ser igual a quem? A B, produto interno, rotacional de E, menos E, produto interno, com rotacional de B. Então, esses termos aqui, o rotacional de E e o rotacional de B, são termos conhecidos das nossas equações de Maxwell, né? Então, o rotacional de E é, né, o negativo da derivada temporal do campo magnético, e o rotacional de B são esses dois termos, né? Um termo que depende da densidade de K, da densidade de corrente, J, e do meu campo elétrico. Vale lembrar aqui que eu não estou mais tratando somente do espaço livre onde isso é válido, estou tratando
de uma situação qualquer, onde eu possa ter cargas e correntes no meu sistema. Então, só nos resta substituir essas duas equações lá naquela equação e ver onde a gente vai chegar. Então, esse lado, né, continua o mesmo, eu não vou reescrever ele por enquanto. Ele vai ser igual a B, produto interno de quem? De menos, né, dB, dt. Aí eu tenho menos daqui, seu campo elétrico, né, produto interno com quem? Com μ0 J mais μ0 ε0 dE dt. Ok? E aí, algumas coisas a gente pode fazer aqui para facilitar a nossa vida. A primeira coisa é que eu vou passar um μ0 dividindo dos dois lados da equação, desse lado e desse lado. E eu vou também multiplicar por menos 1 dos dois lados, porque esse termo aqui é negativo e os dois termos aqui serão negativos. Então, eu vou passar o meu sinal negativo para o outro lado. Então, quando eu escrever isso aqui já com essas duas alterações, o que eu vou ter vai ser menos, né, produto interno, ou divergente, desculpa, de 1 sobre μ0 B, ok? E o μ0 eu coloquei aqui dentro do divergente, não importa, ele é uma constante. Vai ser igual a quem? Aí eu vou ter, né? Eu vou colocar primeiro esse termo aqui, que é um produto que é produto interno com J. Depois, vou colocar esse termo aqui, que sobrou o ε0 aqui, né? Então, mais ε0 vezes, né, produto interno dE dt. Mais esse termo aqui, como ele não tinha o μ0, né, o μ0 foi fatorado para cá, eu tenho que dividir esse termo aqui por μ0. Então, vai ficar 1 sobre μ0 de B, produto interno, com dB dt. Ok? Então, daqui para cá, lembrando que eu fiz, multipliquei os dois lados por menos 1, então o lado de cá ficou negativo, o lado de lá ficou todos os termos positivos, e dividi tudo por μ0, então está aqui 1 sobre μ0, esse termo tinha um μ0, dividiu, sumiu, esse termo tinha um μ0, dividiu e sumiu, esse termo não tinha um μ0, e está aqui o μ0 dividindo ele. Ok? E aqui tem uma relação que é interessante a gente lembrar, que é o seguinte, né? Que, por exemplo, se eu tiver a derivada temporal de E interno com E, né? Isso aqui vai ser igual a quem? Vai ser E interno com a derivada de E, né? Que é o primeiro vezes a derivada do segundo, mais o segundo vezes a derivada do primeiro. Só que como eles são iguais, né, posso colocar um 2 aqui na frente. O que indica que, né, esse termo aqui é basicamente essa derivada aqui dividido por 2. Mas essa derivada aqui, ó, tem que lembrar que esse termo aqui é o módulo do campo elétrico ao quadrado, certo? Então, se ele é o módulo do campo elétrico ao quadrado, eu posso simplesmente substituir esse termo aqui pela metade da derivada temporal do módulo do campo elétrico ao quadrado, a mesma coisa para o campo magnético. Então, eu vou fazer isso. Então, eu vou repetir esse termo aqui. Produto interno J mais ε0 sobre 2 d dt de E2 mais aqui 1 sobre 2 μ0 d dt de B2, certo? Onde aqui, de novo, o E é o módulo do campo elétrico, o B é o módulo do campo magnético. Então, agora eu vou só repetir isso aqui, menos e eu posso o quê? Continuar ajeitando esse termo aqui, né? Esse termo aqui eu posso fatorar, por exemplo, o
a derivada temporal desses dois termos, né? Então, isso aqui vai ser igual mais a derivada temporal de ε0 é 2 sobre 2, isso aqui entra porque é uma constante, mais 1 sobre 2 μ0, né, v2. Então, vocês devem lembrar que esse termo aqui é composto por dois termos, onde o primeiro termo é exatamente a densidade de energia, né, num certo ponto onde existe campo elétrico. E esse termo aqui é exatamente a densidade de energia em um certo ponto que existe campo magnético, ou seja, a densidade de energia elétrica e a densidade de energia magnética. Ou seja, a soma desses dois termos é o que a gente pode chamar, né, de densidade de energia eletromagnética. Então, a gente vai dizer que isso aqui é um campo elétrico vezes J, mais a taxa temporal, taxa de variação temporal da densidade de energia eletromagnética. Ok? Então, isso é uma consequência básica dessa análise. E do lado de cá, a gente continua com a mesma coisa, não alterou em nada isso. 0 é B. Ok. Então, percebam só. Eu tenho uma equação que aqui nesse termo é a taxa de variação de uma densidade de energia. Então, né, para que exista uma concordância do ponto de vista de unidades de medidas e de grandezas físicas, todos esses dois termos, né, tanto esse quanto esse, devem ser a taxa de variação de algum tipo de densidade de energia. Né? Então, vamos investigar um pouco mais esse termo aqui para a gente descobrir exatamente quem que ele é. Para isso, eu vou apagar essa parte de cima e a gente vai continuar a partir disso aqui. Para a gente entender o que está acontecendo aqui, uma das maneiras é a gente sair de uma equação local, né? Porque percebam que, né, o divergente de uma grandeza vetorial, o produto escalar, né, e a densidade são grandezas locais. Né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso imaginar uma região do espaço, certo? Com um certo volume V, onde esse volume V é delimitado por uma superfície fechada A. Certo? Então, já que essas grandezas são locais, eu posso simplesmente integrar elas, né, nos elementos de volumes de cada local desse aí, para tentar entender o que está acontecendo. Né? Então, né, eu vou imaginar um volume V com a superfície A e vou simplesmente integrar dos dois lados. Então, desse lado aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter, né, integral no volume, né, de menos divergente de 1 sobre μ0 é B, vai dentro de um elemento de volume dV, vai ser igual, né, integral de volume de quem? De E J dV mais a integral de volume, ela pode entrar na derivada temporal. Então, puxo minha derivada temporal para fora. E aqui, como aqui são derivadas temporais em cima de grandezas, né, que variam no espaço, eu tenho que usar derivadas parciais. Mas à medida que eu faço a integral, todas as minhas grandezas vão perder a sua dependência espacial, então eu posso simplesmente escrever a derivada total da integral em V de UEM dV. Ok? Então, de novo, né? Aqui eu vou estar com a minha energia total armazenada nessa região do espaço dentro dos campos elétricos e magnéticos, certo? Então, isso aqui é simples de se entender, a gente já sabe o significado daquilo ali. A gente precisa entender esse termo aqui também, certo? Esse termo aqui a gente ainda não tem uma
uma forma clara de identificar o que ele é. Do lado de cá, tem uma coisa interessante. A gente tem a integral de volume do divergente de alguma coisa. Aí vocês podem lembrar do teorema da divergência. O que diz o teorema da divergência? Que a integral de volume do divergente de uma grandeza vetorial é igual à integral de área fechada daquela grandeza na área. Então, eu posso substituir esse lado aqui da equação por quem? Por menos, que é esse menos aqui, integral fechada na área que delimita esse volume, de quem? Dessa grandeza que está aqui, 1 sobre μ0 é produto externo com B, dA. Então, aqui é produto interno com os elementos de área. E isso vai ser igual ao que a gente tem lá, que é a integral em V de E, J, dV, mais. Aqui a gente tem d dt da integral de volume da minha densidade de energia de campos elétricos e magnéticos em todo o volume delimitado por essa área. Então, eu posso apagar agora esse termo aqui, porque a gente passou daqui para cá, já não precisa mais dele. Muito bem. Então, se esse termo aqui, se o que eu tenho aqui é a energia total dentro dos campos elétricos e magnéticos, a taxa de variação dessa energia, eu posso dizer que é uma potência eletromagnética. Então, lá na frente eu vou substituir isso aqui por algo que é potência eletromagnética. Ok? Simplesmente a taxa de variação temporal da energia guardada nos campos eletromagnéticos. E isso aqui, certo? Então, de novo, se isso aqui é uma potência, esse lado de cá tem que ser potência. E isso aqui também tem que ser potência. Mas eu estou interessado em descobrir primeiro quem que é isso aqui. Perceba que esse termo tem, obviamente, a ver com o campo elétrico, mas, mais importante, tem a ver com a densidade de corrente. Então, esse termo aqui deve ter, de alguma forma, alguma coisa a ver com o movimento das cargas ou o efeito dos campos elétricos e magnéticos nas cargas. Então, como é que a gente estuda o efeito de campos elétricos e magnéticos em cargas? A gente usa a força de Lorentz. A força de Lorentz diz que a força numa dada carga Q vai ser igual ao Q vezes o produto, essa grandeza aqui, que é o campo elétrico, mais a velocidade dessa carga, produto externo, com B. Então, essa força de Lorentz, como eu tinha falado isso anteriormente, é o que faz a conexão desses campos elétricos e magnéticos com a atuação no formato de uma força em uma carga que esteja na região onde esses campos existem. Então, o que eu posso imaginar aqui é o seguinte, é que esse termo tem a ver exatamente com a potência, devido ao trabalho realizado por esses campos elétricos e magnéticos nas minhas cargas. A gente já sabe que vocês devem ter aprendido isso em Física 3, que o campo magnético não realiza trabalho porque a atuação da força que ele produz é sempre perpendicular à direção do movimento, à velocidade. Portanto, a gente vai falar apenas mesmo do trabalho causado pelo campo elétrico. Mas, de qualquer forma, a gente usa a força de Lorentz como um todo. Então, imagine o seguinte, que dentro desse meu diferencial de volume, eu tenha uma certa quantidade de carga, que está lá, que é o meu ρ, que a gente já tem lá nas equações lá em cima. Então, vamos começar aqui dizendo o seguinte, que o meu diferencial de carga dentro desse diferencial de volume vai ser ρ dV, ok? E esse dV, ele vai ser um dx, um dy e um dz, se eu tratar o meu sistema em coordenadas cartesianas. Se eu pegar a minha força de Lorentz, e decidir calcular qual que vai ser o diferencial de potência, e aqui eu vou identificar essa potência com um ômega maiúsculo aqui, lá na frente a gente vai discutir o porquê que a gente chama isso de d ômega, mas um diferencial de potência, ele é igual
a força, no caso aqui a força de Lorentz, né? Produto interno com quem? Com a velocidade desse diferencial de carga, né? Aqui eu vou colocar um V diferente para não ficar confundindo com o diferencial de volume, né? Então, um diferencial de velocidade, ou uma velocidade, né? O diferencial está aqui na força, por quê? Porque, se vocês lembrarem lá para a equação da força de Lorentz, ela diz que ela é igual a Q vezes os termos dos campos. Só que aqui, o nosso Q é exatamente dQ, né? Então, eu tenho um dQ e os termos dos campos vão ser quem? Campo elétrico mais, né, V, produto externo, com B. E aí, isso tudo, produto interno com a velocidade. Então, vocês podem ver aqui que esse termo aqui vai ficar zerado, né, porque eu vou ter o produto escalar entre uma grandeza e algo que obrigatoriamente é perpendicular a essa mesma grandeza, né? Então, esse segundo termo vai desaparecer. Mas esse primeiro termo aqui vive e ele é igual a quem? A meu E, produto interno com V, vezes o meu dQ. Mas o meu dQ é ρ dV. Então, já vou escrever aqui ρ dV, certo? Onde aqui esse V aqui é o V de volume. Então, eu posso fazer aqui uma análise que é, a princípio, bem particular, mas que ela pode ser generalizada depois, né? Imaginem que você está com esse volume, né? Esse volume aqui composto por, na verdade, um dx, né? E um elemento de área dA. Esse elemento de área dA aqui não tem nada a ver com esse elemento de área aqui. Esse elemento de área aqui, ele fica na minha superfície que limita o volume, né, que eu estou estudando essa equação aqui de cima, e esse dA aqui é simplesmente o dx, um dy vezes um dz, né? Se o meu volume for dx, dy, dz, o produto dy, dz está aqui como se fosse uma área. E por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou imaginando aqui, só como exemplo, poderia ser em qualquer direção, você pode orientar aí o seu cubo da maneira que você quiser, não necessariamente é um cubo, né? O seu elemento de volume, da maneira que você quiser. Mas eu estou imaginando, por exemplo, que as cargas estão fluindo, né? Estão passando por esse cubo na direção x. Muito bem, então vamos deixar aqui e vamos analisar vamos relembrar, né? Quem que é a nossa densidade de corrente. A densidade de corrente aqui é uma grandeza vetorial, porque ela não só representa o módulo, né, da minha densidade de corrente, mas também representa a direção na qual essa densidade de corrente está fluindo. Aqui eu só estou interessado no módulo. Então, a gente sabe que se você não tiver um sistema uniforme, esse módulo de corrente localmente vai ser quem? Vai ser, né, um diferencial de corrente por um diferencial de área. E esse diferencial de corrente, a gente sabe que pode ser escrito como um dQ dt. E aí eu vou ter aqui embaixo um dA. Agora, eu poderia, por exemplo, multiplicar pelo dx em cima e embaixo, certo? Onde esse dx é exatamente, né, o comprimento na qual as cargas estão fluindo. E aqui você vê o seguinte, que o meu dA dx está aqui, que vai virar, né, o meu dV, né, o meu diferencial de volume, e dx dt é nada mais, nada menos do que a minha velocidade. Então, eu posso escrever isso aqui como velocidade, e aí eu vou ter dq por dv, que é a minha densidade de cargas. Portanto, o que eu quero concluir com isso? É que você pode escrever a sua densidade de corrente como o produto da velocidade pela densidade de carga, né? Vetorialmente, você poderia dizer que isso aqui é um vetor, né? E aqui está o vetor velocidade. Mas esse termo aqui, ó, né? V, ρ, é exatamente esse termo aqui. Então, eu posso substituir essa grandeza aqui e dizer que o meu diferencial de potência, né, devido ao movimento dessas cargas, é quem? É E, né, um vetor, produto interno, com meu J. Né? Isso
um elemento de volume, ok? Porque eu só substituí esse termo aqui pelo J. E aqui a gente começa a entender o que significa esse termo. Percebam, essa integral desse termo aqui é essencialmente a integral desse diferencial de potência, né? Porque a gente descobriu que isso aqui é isso aqui, tá? De onde veio essa potência? Essa potência veio do cálculo que a gente fez usando a força de Lorentz, em cima de um diferencial de carga se movimentando. Então, ou seja, é o efeito dos campos elétrico e magnético num diferencial de carga. Veja, esse termo aqui é uma potência que tem a ver com a energia armazenada nos campos elétricos e magnéticos. Esse termo aqui tem a ver com o efeito desses campos elétricos e magnéticos em eventuais cargas que estejam nesse volume que a gente está tratando. Então, essas forças são através da força de Lorentz e a gente calculou essa potência, né? Então, a potência vem desse trabalho. Aqui a gente consegue entender por que isso é chamado de, essa potência aqui tem esse símbolo, né? Porque se você não estiver no vácuo, aqui a gente está estudando só no vácuo, mas se você não estiver estudando no vácuo, que é o caso mais geral, essas cargas elas vão estar se movimentando através de um meio. E esse meio vai oferecer uma resistência. Essas resistências vão produzir dissipação por efeito Joule, ou chamadas perdas ômicas. Então, por isso que a gente põe um ômega aqui nessa potência. Okay? Então, onde a gente chegou? A gente chegou à conclusão de que essa integral aqui, essa integral vai ser integral desses termos de potência aqui. Portanto, ela vai ser a potência total, né? Porque se eu estou integrando os diferenciais de potência, ela vai ser potência total devido à atuação dos campos elétrico e magnético nos diferenciais de cargas que estão lá dentro. Okay? Essas cargas podem estar paradas, e aí elas vão começar a se movimentar, ou elas poderiam já estar se movimentando no formato de corrente ou densidade de corrente. Okay? Então, eu vou apagar isso aqui e transferir essas nossas ideias para lá. Então, agora isso aqui deixa de ser um ponto de interrogação e a gente sabe que isso aqui é igual à potência ômica. Muito bem. Então, agora é o momento em que a gente tem que entender esse outro lado da equação. A gente já sabe tudo o que está acontecendo do lado de lá. A gente sabe que esse termo aqui tem a ver com a taxa de transmissão de energia dos campos elétricos para as cargas. E aí, para onde é que vai essa energia? Ela vai para dois casos, para duas situações. Ou ela acelera as cargas, essas cargas ganham energia cinética, ou essa energia é perdida através de efeito Joule. Um dos dois. Então, tem uma potência devido a essa transferência de energia dos campos eletromagnéticos para as cargas. E os campos elétricos e magnéticos, só por estarem naquele volume, também vão armazenar campos. A gente sabe que isso é verdade. Então, eu tenho duas potências aqui. Ok? Então, se eu tenho uma região do volume, certo? V, e eu tenho essa potência, essas duas potências, descrevendo o que está acontecendo com a energia lá dentro, então, se esses dois números forem nulos, significa que não está acontecendo nada. Eu não tenho campos eletromagnéticos lá dentro e nem eles estão, obviamente, atuando nas cargas. Mas se esse resultado aqui líquido for diferente de zero, significa que dentro daquele volume, ou você está aumentando a energia, ou diminuindo a energia do sistema. Então, para você fazer isso, só tem uma maneira. Essa energia tem que vir de algum lugar. E é essa a explicação desse lado da equação. Percebam que o que eu tenho aqui é um cálculo parecido com um fluxo, certo? Eu tenho uma integral fechada de área de uma grandeza vetorial. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui é somando as contribuições na direção que é perpendicular à superfície, o que eu estou fazendo aqui, o produto interno, com o vetor que é normal à superfície. Lembrem-se que dA aponta para fora. Então, eu estou pegando essas contribuições e calculando esse fluxo. Isso aqui é um fluxo de alguma coisa. Ora, mas que coisa tem que ser para calcular esse fluxo para que do outro lado seja potência?
tem que ser densidade superficial de potência. Não pode ser outra coisa. Se do lado eu tenho potência, né? Estou falando energia por tempo, desse lado aqui, para eu integrar na área e do lado de lá eu ter uma potência, aqui tem que ser densidade superficial de potência. Ok? E tem mais. Esse sinal de menos aqui pode ser entendido da seguinte forma. Veja, o dA aponta para fora. Então, se eu colocar esse menos aqui, eu vou ter os dAs apontando para dentro. Então, em cada ponto da minha superfície, eu vou ter um elemento de área. dA aponta para fora, certo? Para fora, aqui está a minha superfície. dA aponta para fora. Se eu colocar o menos aqui dentro, dA vai apontar para dentro. Então, significa que, no fundo, eu estou contribuindo, né? Quer dizer, calculando a contribuição desse fluxo de coisas que entram ao invés de que saem. O que é óbvio, porque se do lado de cá eu tiver grandezas que representam potência, ou seja, variação temporal de energia, se esse lado de cá for positivo, significa que do lado de cá eu tenho que estar levando em consideração a potência de alguma coisa que entra, né? Da densidade de energia, densidade superficial de potência, desculpa, que entra. Então, esse menos aqui é explicado dessa forma. Menos dA vai indicar que eu estou calculando o fluxo disso entrando, não saindo, como é o padrão do cálculo de fluxo. Então, vamos definir aqui, né, essa grandeza que está aqui dentro, né, que está fazendo o produto escalar com a minha área, né, como S igual a 1 sobre μ0 produto interno de B. E essa grandeza aqui tem um nome especial, o nome dela é vetor de point. Certo? E o que esse vetor de point, né, nos dá? Ele tem que ser uma densidade superficial de potência. Né? Se é uma densidade superficial de potência, essa é uma grandeza que ela é medida em watts por metro quadrado, né? No SI. E vocês podem ver que ela, né, traz dentro dela informações exatamente dos campos elétricos e magnéticos. Veja, eu tenho um produto externo entre E e B aqui. Se eu aplicar agora essa definição aqui, eu posso reescrever isso tudo como, né, menos a integral fechada de A de S dA vai ser igual, né, a minha potência, né, ômica mais a minha potência eletromagnética. E isso aqui é conhecido como o teorema de Point. E o teorema de Point, ele é, no fundo, uma equação que nos dá a conservação de energia. Ou seja, né, aqui descreve a potência que entra devido a campos elétricos e magnéticos. Só pode ser isso, porque aqui eu só estou dentro do S, só tenho campos elétricos e magnéticos, certo? Então é a potência, o S em si é a densidade superficial de potência, mas essa integral é a potência. O fluxo aqui é a potência eletromagnética que entra, né, na minha área, vai ser igual a quem? A potência devido ao trabalho realizado pelos campos elétricos e magnéticos nas minhas cargas, na verdade só dos campos elétricos, o campo magnético não realiza trabalho, mais a potência devido à variação da energia dos campos elétricos e magnéticos, ou seja, energia guardada dentro de campo elétrico e magnético. Então, esse aqui é o meu teorema de Point. Percebam que todas essas equações, né, inclusive essas duas aqui que são o que a gente precisa guardar, elas foram desenvolvidas usando simplesmente as equações de Maxwell. Portanto, elas devem descrever todos os fenômenos que possam acontecer em termos de variação de energia dentro de um volume onde eu tenho campos elétricos e magnéticos se movimentando lá dentro. Então, tudo isso aqui é suficiente para a gente explicar, pelo menos em eletromagnetismo clássico, né, a dinâmica de transferência de energia através de campos elétricos e magnéticos.
Tem mais um detalhe que a gente precisa ficar atento aqui, né? Então, eu vou apagar isso aqui, que é o seguinte, né? Nós discutimos aqui que se eu tiver, por exemplo, né, uma onda plana, e aqui eu tiver x, y, e aí eu vou ter z saindo do meu quadro, né? Então, se eu tiver um campo elétrico apontando aqui, por exemplo, na direção x, certo? Onde esse aqui é a direção do meu campo elétrico inicial, né? Obviamente o campo vai variar tanto no espaço quanto no tempo, mas aqui ali é só a representação da minha amplitude de campo elétrico, né? Então, se eu tiver um campo elétrico daquela forma ali, a gente descobriu que ele é perpendicular à direção de propagação, ou seja, o K sai aqui do quadro, né? E também a gente descobriu que o meu campo B é rotacionado de 90 graus, né? Na direção anti-horária, né? No sentido anti-horário. Então, esse é o meu campo elétrico, esse vai ser meu campo magnético, obrigatoriamente, se a onda estivesse propagando saindo do quadro. E você vê aqui que o meu S, né, tem um sentido de E, produto externo, com B. Se eu fizer um produto de E externo com B, a direção de S é exatamente a direção de K. Isso significa que o meu vetor de point, ele não só, né, me dá uma densidade superficial de potência, ou seja, em termos de grandeza mensurável, ou seja, em termos do seu conteúdo, do seu módulo, mas também na direção e sentido. Ele é exatamente essa densidade superficial de potência transmitida pela onda, e ele inclusive aponta na direção e sentido de propagação da minha onda eletromagnética. Então, a gente pode entender que o vetor de point, ele nos dá essa noção de que é ele que indica, né, essa transferência de energia, né, como o campo eletromagnético carrega energia enquanto está se propagando no espaço. Por fim, a gente tem que entender também que isso aqui, sendo uma equação de conservação de energia, ela vale no modo reverso também. Aqui, até agora, a gente falou o quê? Que se eu tiver um volume fechado e eu tenho campos eletromagnéticos atravessando a área desse volume, eu vou ter armazenamento de energia no campo eletromagnético e vou ter, né, a transformação dessa energia através de um trabalho realizado em cima das cargas. Só que eu também posso ter o contrário. Eu posso ter um sistema que lá dentro, de alguma forma, as cargas estão se movimentando, né? E esse movimento das cargas pode jogar para fora do meu volume uma onda eletromagnética. E esse trabalho realizado para movimentar as cargas lá dentro vai produzir campos elétricos que saem desse volume, né? Então a gente pode pensar nisso. O exemplo mais simples é uma antena. Se você pegar e fizer uma área fechada ao redor de uma antena, o que é uma antena? É um fio onde você faz elétrons oscilarem de um lado para o outro. Essa oscilação de elétrons exige, né, a realização de um trabalho. Esse movimento dos elétrons vai, né, se manifestar do lado de fora desse volume através de um vetor de Poynting saindo, né? Então, essa equação funciona tanto para uma onda eletromagnética entrando e guardando energia dentro desse volume, como, né, a física da dinâmica de cargas dentro de um certo volume, jogando campo elétrico para fora, eletromagnético para fora, ok? Então é isso que a gente tinha para ver a respeito de vetor de Poynting, né? Então essa é uma grandeza extremamente útil para você fazer análise de sistemas eletromagnéticos.